Olá, pessoal. Segunda-feira, 3 de outubro, todo mundo na ressaca da eleição, reviravolta, surpresa, e eu já estou aqui com meus rapazes maravilhosos, analistas políticos, para comentar o resultado da eleição no primeiro turno. Bolsonaro e Lula se enfrentam numa renhida disputa que vai dominar o mês de outubro. Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Marcelo? Olá, Amanda. Prazer estar aqui com vocês de novo para falar agora dos resultados finais aí do primeiro turno. Temos o prazer de receber também o Alon Feuerwerker, diretor de política do Instituto FSB Pesquisa e FSB Inteligência. Tudo bem, Alon? Seja bem-vindo. Tudo bem, Amanda. Obrigado. Prazer em estar aqui com vocês e vamos ter uma boa conversa, se Deus quiser. Vamos sim. E Fábio Zambelli, que já esteve conosco outras vezes e volta agora analista-chefe do Jota em São Paulo, que já fez muita live esse fim de semana. Te convidamos para mais uma na segunda-feira, só para você não perder o hábito, viu, Fábio? Tudo bem? Olá, Amanda. Olá, Marcelo, Alon. Obrigado pelo convite. Vamos aqui nessa rave da democracia. É a rave, né? Essa rave que não acaba, acho que vai durar um mês. Será a rave mais longa da história. Marcelo, vamos direto aos números das pesquisas, porque nos debruçamos e mergulhamos durante intermináveis segundas-feiras para saber quem sairia na frente, se haveria ou não segundo turno. Acabou que houve segundo turno. Os principais institutos acertaram o Lula na margem de erro, pelo menos, com 48% dos votos, só que subestimaram Bolsonaro. No sábado, os últimos levantamentos apontavam Bolsonaro com 36%, 37% dos votos, mais ou menos estacionado nos últimos dias. A verdade é que vimos uma onda crescente que levou Bolsonaro ao segundo turno, um Bolsonaro vitaminado, principalmente pelo Sudeste e notadamente por São Paulo. Explique esses números para a gente, Marcelo, por que os institutos não captaram essa onda pró-Bolsonaro? Desculpa, Amanda, tive problema com o microfone. Amanda, primeiro pesquisa é momento, né? Vamos falar primeiro da pesquisa BTG-FSB, a última 15ª rodada que a gente divulgou na segunda-feira passada, portanto, uma semana ali antes da votação, né? As entrevistas tinham sido concluídas no domingo. Como você falou, a nossa pesquisa dava 48% de voto válido para o ex-presidente Lula, que foi exatamente o que ele teve, né, na urna ontem. A votação, no momento que a gente grava, a apuração, no momento que a gente grava aqui esse papo nosso, ainda não terminou por completo. Faltam pouquíssimas urnas no estado do Amazonas, mas serão insuficientes para mudar o resultado. Lula teve 48,4 pontos por cento, né? 48,4% do total de votos válidos. Então, as pesquisas, de maneira geral, a maioria delas conseguiu captar, e a nossa apontava para essa tendência. A gente falou disso bastante no papo da semana passada, da necessidade de um segundo turno. Agora, de fato, o que parece ter havido na semana, nos últimos dias principalmente, mas ao longo dessa última semana, foi um crescimento do presidente Jair Bolsonaro. E acho que um crescimento até que se deu aparentemente na reta final mesmo, ali, momentos antes ali do dia da votação, de sexta para sábado e de sábado para domingo. E o que aconteceu, né? Bolsonaro aparecia nas pesquisas, na nossa de segunda tinha 37% dos votos válidos, em algumas ao longo do final de semana ali 38% dos votos válidos, e apareceu na urna com 43% dos votos válidos, 43,2% para ser mais preciso. Então, ele cresceu ali, ele apareceu à frente. E de onde vieram esses votos? Esses votos vieram, aparentemente, de candidatos da terceira via, né? Se a gente for olhar para a nossa última pesquisa, divulgada na última segunda-feira, a terceira via somada tinha em torno de 15% das intenções de voto. Ciro, Simone e todos os outros candidatos que não Lula e Bolsonaro. E na urna, eles terminaram com metade disso, um pouco mais da metade disso, 8,4%. Então houve uma forte desidratação, principalmente do Ciro, que em termos de votos válidos, na nossa última pesquisa, aparecia com quase 7,4% dos votos, e na urna ficou com 3%, então ele perdeu 4,4 pontos percentuais. A Simone Tebet ficou rigorosamente igual, ela tinha 4,3, ficou com 4,2, ela manteve os seus votos ao longo da última semana, mas a soma dos outros candidatos, estou falando de Felipe Dávila, Soraya Tronic e os demais candidatos aí de menor porte, tinham também de votos válidos na última pesquisa BTG-FSB 3,2% das intenções, terminaram com 1,2%, ou seja,
encolheram 2 pontos. Então, o bloco desses candidatos, a chamada terceira via, o que se usou chamar, né, ao longo da campanha, a gente sempre discutiu um pouco que esse termo tinha uma certa complicação, porque o eleitor não estava muito de olho nessa questão da terceira via. O que a gente viu que aconteceu, as urnas confirmaram isso, foi justamente isso. Juntos, Lula e Bolsonaro tiveram quase 92% dos votos válidos. A gente esteve perto de ter quase um segundo turno no domingo passado, né, no dia da votação de primeiro turno. Os outros candidatos, todos somados, tiveram 8,4%. E, aparentemente, foi essa desidratação do Ciro e dos demais candidatos, à exceção de Tebet, que explicam esse crescimento do Bolsonaro na reta final. E esse crescimento, Amanda, ele veio muito concentrado em 2 regiões do país, principalmente no Sudeste, né, onde a gente tem um colégio eleitoral grande, 43% do eleitorado vem do Sudeste, e a pesquisa, ela simplesmente cravou a intenção de voto em Lula, né? Na nossa última pesquisa, Lula tinha 43% dos votos válidos e apareceu com 43% no Sudeste, né? Mas Bolsonaro apareceu quase 8 pontos na frente, né? Ele cresceu muito no Sudeste, as informações iniciais que a gente analisa aqui, ele teve um crescimento muito forte no interior do estado de São Paulo, principalmente, mas teve no Rio também, onde o seu candidato ao governo também teve um crescimento na reta final e acabou, inclusive, liquidando a fatura no primeiro turno, né? Cláudio Castro, lembra? Acho que a gente até comentou um pouco disso na nossa última conversa, que a tendência era de uma possível vitória do Cláudio Castro em primeiro turno, e isso acabou acontecendo, e teve um crescimento também no agregado ali do norte e do centro-oeste, onde Lula e Bolsonaro sempre apareceram tecnicamente empatados nas pesquisas, né, dentro das margens de erro, mas nas urnas abertas, o Bolsonaro teve uma votação um pouco maior do que se esperava e ele colocou uma diferença de quase 7 pontos em termos de votos válidos sobre o Lula no agregado dessas 2 regiões. Então, ao que parece, né, no Nordeste a gente teve o que se previa, né, uma diferença elástica ali do Lula para o Bolsonaro. O Lula teve, a gente sempre falava, num patamar de 40 pontos percentuais a mais que o Lula teria, e ele teve muito perto disso, ele teve 39,8% dos votos válidos a mais do que Lula, então as pesquisas se confirmaram no Nordeste, e de alguma maneira também se confirmaram no Sul. O Bolsonaro veio um pouquinho mais forte, mas a diferença ficou muito próxima, né? Em votos válidos, a nossa diferença na última pesquisa, ela estava na casa de 17 pontos percentuais e ficou nos mesmos 17 na urna, mudando ali só na casa decimal. Então, a grande surpresa foi o Sudeste, e a gente viu que nas pesquisas estaduais, nós não fizemos pesquisas estaduais, mas nas pesquisas divulgadas, houve uma surpresa. Tarcísio apareceu à frente, alguns trackings que a gente acompanhava ali de mercado mostravam o Tarcísio já chegando muito próximo do Haddad nessa reta final, e parece ter havido uma onda bolsonarista no Sudeste, principalmente no interior do estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, né, o estado de São Paulo, cerca aí de 22%, 23% do eleitorado, e isso explica essa diferença elástica que, entre as pesquisas, Bolsonaro teve, né, na intenção de voto do Bolsonaro. Eu não acredito aqui em viés de amostra, coisas desse tipo mais técnicas, não vou discorrer sobre isso aqui, porque quando há viés, você pode prejudicar um candidato, mas automaticamente você favorece outro, e não foi o que aconteceu. A votação de Lula estava correta, estava muito em linha com o que a maioria dos institutos apontaram, mas a surpresa foi Bolsonaro, que na reta final parece ter drenado um pouco ali de votos da terceira via e ter crescido. Enfim, vamos ter que olhar nas próximas pesquisas se a rejeição ao Bolsonaro diminuiu e se esse eleitor acabou antecipando um pouco o voto que ele faria em Bolsonaro no segundo turno contra o ex-presidente Lula. Amanda. Alon, qual a sua hipótese para esse fenômeno? Porque, de alguma forma, o Bolsonaro aglutinou novamente, como um candidato sempre faz, os votos antipetistas e antecipou esse segundo turno para o primeiro. Parece que houve, de fato, uma corrida de voto útil, tanto do Ciro, talvez da Simone, talvez dos indecisos também. Não sei se por medo de uma vitória do Lula já no primeiro turno, e aí talvez uma tática errada da campanha petista de ficar martelando primeiro essa vitória grande no primeiro turno, que ficou com sabor de derrota no dia seguinte, em que pese o fato de Lula ter chegado 5 pontos percentuais na frente de Bolsonaro, e também, por outro lado, de ter antecipado esse movimento de voto útil que se aglutinou em Bolsonaro. Por que a dificuldade de captar essa onda bolsonarista? Quais suas hipóteses para isso? Bom, novamente aí, bom dia, né? Ou boa tarde, nós estamos gravando
isso aqui no início da tarde da segunda-feira, Amanda, Marcelo, Fábio, vocês que estão nos assistindo. Bom, Amanda, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que 4 anos atrás o Bolsonaro ganhou a eleição, né? Então, 4 anos atrás havia uma maioria pró-Bolsonaro no país. E se você olhar e notar que a taxa de abstenção esse ano foi bastante parecida com a taxa de abstenção em 2018, a gente vai concluir que tinha um eleitor que votou em Bolsonaro em 2018, nas pesquisas dizia que não ia votar no Bolsonaro em 2022, e uma parte dele, não todo mundo, porque o Lula liderou no primeiro turno, mas uma parte dele votou para o Bolsonaro. Por que isso aconteceu? Certamente os motivos são múltiplos, né? Em parte por causa de um temor com a volta do PT ao poder, talvez por causa de temas motivado por temas ligados à chamada agenda comportamental, agenda conservadora, talvez por causa da economia, talvez por causa da corrupção, mas o fato é que esse movimento ele aconteceu, né? Esse movimento do eleitor que tinha votado no Bolsonaro, dizia que ia votar no PT, uma parte desse voltou para o Bolsonaro no primeiro turno, né? Por que as pesquisas tiveram dificuldade de captar? Eu acredito que foi pelo motivo que o Marcelo colocou, porque foi um movimento de última hora. Note que o PT, como você bem lembrou aí, Amanda, fez uma forte campanha pelo voto útil. Quando o PT fez uma forte campanha pelo voto útil, o eleitor de Ciro e Simone, que estava votando em Ciro e Simone, pelo menos uma parte importante deles, né? Mais Ciro do que Simone até, porque não queria nenhum dos dois, na hora que o PT sinalizou, né, deu sinal de que poderia caminhar para uma vitória em primeiro turno, e note que o Lula ficou perto da vitória no primeiro turno, ele ficou em torno de 1,5 ponto de distância da vitória no primeiro turno, não ficou longe. Muito provavelmente isso desencadeou também, é uma hipótese, isso desencadeou o voto útil do outro lado. Quer dizer, o eleitor que já tinha votado no Bolsonaro, estava infeliz com o Bolsonaro, ou por causa da economia, ou por causa da pandemia, ou por causa da relação difícil do Bolsonaro com a institucionalidade, esse eleitor derivou novamente para o Bolsonaro. E aí teve um aspecto muito, muito importante, que no caso do estado de São Paulo, veja só, certamente o Bolsonaro ajudou demais a candidatura do Tarcísio. Mas eu acredito que na reta final a candidatura do Tarcísio também ajudou o presidente Bolsonaro a melhorar o desempenho dele em São Paulo, porque ele vinha atrás do Lula nas pesquisas em São Paulo, terminou na frente, né? Então, eu acredito que essa chapa que foi articulada em São Paulo dos ex-ministros Tarcísio e Marcos Pontes era uma chapa que poderia trazer o voto bolsonarista, mas é uma chapa leve, né? Não é uma chapa pesada que carrega ali o potencial de rejeição forte. Tanto Tarcísio como Marcos Pontes, inclusive o Marcos Pontes teve mais votos do que o Tarcísio, né? Ele passou dos 10 milhões de votos. Foram candidatos que o eleitor médio do PSDB, né, em São Paulo, ele pôde votar nesses candidatos sem grande problema. Diferente, por exemplo, se o candidato tivesse sido um bolsonarista mais radical, que tivesse feito diretamente o embate com o João Dória, com o PSDB, não. Quem o Bolsonaro articulou para ser candidato a São Paulo foram candidatos facilmente digeríveis pelo eleitorado tucano. Isso eu acredito que ajudou não só esses candidatos, mas ajudou também o Bolsonaro, porque no fim o eleitor falou assim, eu vou votar no Tarcísio e no Marcos Pontes, então deixa eu votar no Bolsonaro também, eu não gosto muito do Bolsonaro, tenho os problemas com ele, mas deixa eu votar então nessa chapa em bloco. Então, eu acredito que essa operação política do presidente Bolsonaro em São Paulo, no primeiro turno, ela teve um grande sucesso e tem um potencial importante de segundo turno, porque, a não ser que aconteça um milagre, né? E o especialista em São Paulo aqui é o Fábio Zambelli, que vai poder falar depois, dificilmente a maioria do eleitorado do Rodrigo Garcia vai votar no PT no segundo turno.
E a diferença entre o Tarcísio e o Rodrigo Garcia e o Haddad é uma diferença significativa. Então, a não ser que aconteça um milagre ou algum erro grave da campanha do Tarcísio, ou então o Haddad o ex-prefeito Fernando Haddad tirar um coelho da cartola, a eleição está encaminhada para o Tarcísio, o que no segundo turno pode favorecer novamente o Bolsonaro. Quer dizer, se o Tarcísio ele caminhar já com o apoio do Marcos Pontes, tendo eleito senador, apoio do Bolsonaro, caminhar para uma vitória acachapante em São Paulo, por isso que o ex-presidente Lula ontem falou de São Paulo no discurso dele, mas porque se o Tarcísio caminhar para uma vitória acachapante em São Paulo, isso pode ter um peso importante no segundo turno nacional também. Eu fiquei com essa mesma sensação, Alon, essa chapa casada, esse voto muito disciplinado em São Paulo, tanto que todos eles têm votações muito próximas, né? O Marcos Pontes, como você apontou, teve mais votos que o Tarcísio e o presidente Bolsonaro também venceu na casa dos 7 pontos percentuais aí de vantagem em relação a Lula. Quando eu falei quase foi uma chapa mais bolsonarista raiz, eu estava me referindo ao Senado, porque eu lembro que teve um momento que eles ficaram entre Carla Zambelli, Marcos Pontes, Ricardo Salles, tinham alguns nomes ali no cardápio, acabaram optando por Marcos Pontes, que talvez seja a figura que tenha mais a ver, tenha mais o perfil do Tarcísio, exatamente como você sinalizou. Agora, Fábio, você que mora aqui no Tucanistão, como eu, mora há muitos anos, sou carioca, mas moro em São Paulo desde os 9 anos de idade, esse reduto tucano, esse eleitor migrou para o Bolsonaro, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, acho que ele migrou, na verdade, desde 2018, o Dória só venceu aqui porque ele fez o Bolsodória, então já era um voto em Bolsonaro, acho que não era mais um voto no PSDB, e dessa vez foi convictamente um voto no que o bolsonarismo representa, mesmo que seja uma face mais light do bolsonarismo. O que isso pôs em termos de dificuldade para o presidente Lula no segundo turno? Ele tem 6 milhões de votos a mais do que Bolsonaro. Como é que você acha que esses dois candidatos largam nessa disputa para o segundo turno? Bom, Amanda, eu acho que primeiro, de fato, a grande diferença nessa eleição presidencial em relação aos resultados que aconteceu na campanha, que se previa, é São Paulo. Se a gente for imaginar que a diferença entre as pesquisas e o apurado na urna é mais ou menos 3 pontos para o Bolsonaro, e a gente olhar as pesquisas dando Lula na frente em São Paulo, quase 10 pontos na frente, e depois abre-se a urna e é inverso o resultado, exatamente inverso, Bolsonaro quase 10 pontos na frente, pouco menos, basicamente é isso que explica esses 3 pontos, na minha avaliação, né? E aí, eu acho que foi a campanha do Bolsonaro em São Paulo foi muito bem executada, como o Alon falou, ele tinha votos aqui no estado, de 2018, ele tinha um reservatório de votos que estava à disposição dele, né? Ele precisava só operacionalizar para capturar esses votos. Ele fez uma ofensiva no estado nas últimas 3 semanas, ele teve em eventos e motocicletas aqui nas principais cidades do interior, onde ele foi muito bem em todas elas. Eu acompanhei pessoalmente 3 motocicletas do presidente no interior de São Paulo e todas elas foram muito impressionantes em termos de mobilização nas ruas. E naquele momento eu já questionava um pouco essa vantagem do Lula nas pesquisas, porque o Lula não conseguiu fazer nenhum evento importante no interior de São Paulo, por exemplo, a campanha inteira. Né? Nenhuma atividade, enquanto o Bolsonaro estava muito presente e com muita capacidade de engajamento. Então eu vi ali um quadro muito mais equilibrado do que as pesquisas apontavam. Evidente que esse processo vai se amadurecendo quando vai chegando o dia das urnas, né, como o Marcelo disse, e ali o eleitor faz os seus cálculos, né, mais pragmática a decisão, e uma vitória, acredito que do Bolsonaro mesmo, mesmo o Tarcísio, ele vinha bem, mas ele vinha com algumas dificuldades ali, enfim, sendo muito combatido pelo Rodrigo Garcia, que tinha a máquina no estado, o governador, tinha algumas resistências iniciais ao fato dele ser carioca, dele conhecer pouco o estado, ele ter mudado recentemente para São Paulo. Teve um dia que ele cometeu ali um ato falho numa entrevista à emissora de televisão. Muita gente disse que tinha acabado o Tarcísio naquele dia. Eu falei, gente, esquece que Tarcísio é Bolsonaro. Né? A candidatura do Tarcísio e a do astronauta Marcos Pontes, elas mostram que o vencedor da eleição é Jair Messias Bolsonaro em São Paulo, e possivelmente qualquer candidato que ele lançaria, embora eu concorde com o Alon que o perfil dos dois ajude, mas teria muita chance de vencer aqui em São Paulo. A vitória foi do Jair Bolsonaro em São Paulo, não foi de nenhum outro personagem. Eu acho que, assim, para o segundo turno, tem para o Bolsonaro o desafio que ele mesmo reconheceu ontem, né, surpreendentemente, na minha opinião, na sua entrevista depois da apuração,
ele precisa convencer uma parte importante da população, né, que considera que precisa mudar o presidente. Né? Ele entendeu que ele perdeu para o Lula no primeiro turno. Ele reconheceu isso e também me pareceu muito prático, né, muito pragmático ao dizer assim, eu preciso convencer as pessoas de que, de fato, está pior do que estava, mas está melhorando, e na cabeça do Bolsonaro eu preciso convencer as pessoas que voltar para o PT vai piorar. Né? Então pode piorar, embora não esteja do jeito que ele gostaria que estivesse. Então, ele colocou isso no discurso ontem muito claramente. Eu acho que isso vai ser uma pegada muito forte da campanha, essa questão econômica, e muito apontando o medo, né, o risco de uma eventual volta do ex-presidente Lula provocar um colapso econômico. Vai citar muito ali os modelos na América Latina recentes, né, da esquerda latino-americana, Argentina, Venezuela, etc. Isso vai ficar muito forte no segundo turno, na minha opinião. Ele vai precisar de Minas Gerais, acho que o movimento inicial que ele já fez, telefonando para o Zema, como o Zema, que foi reeleito ontem com uma expressiva votação também, e o Zema, ao que tudo indica, vai apoiá-lo, então ele vai concentrar esforços nessa aliança mineira, onde ele perdeu a eleição, como a gente sabe que Minas é um retrato do quadro nacional, geralmente quem vence em Minas vence no Brasil, e ontem, por acaso, né, o número coincide quase que na vírgula. Os votos do Bolsonaro, os votos do Lula e os votos da Simone Tebet coincidem até na vírgula, quase na vírgula no número nacional. Da parte da campanha do ex-presidente Lula, acho que a principal mensagem que fica é que ele vai precisar fazer mais concessões ao centro, né, em tese, sobretudo na pauta econômica. Ele vai precisar entregar um pouco mais do seu plano de governo na área econômica. Né? Não vai ter mais aquele, abre aspas, cheque em branco que muitos questionavam ali no primeiro turno. Ele vai precisar ter rapidamente o apoio da Simone e do Ciro e também sinalizar para a sociedade civil, acho que para o mercado, inclusive, que ele tem um plano, sobretudo de regras fiscais, novas regras fiscais, se ele quer derrubar o teto de gasto que vai entrar no lugar do teto. Ele vai precisar dar mais previsibilidade para a sua agenda econômica, além de dizer assim, não, o que eu vou fazer agora é o que eu fiz no meu governo. Ele vai ter que falar de futuro, e não só olhando no retrovisor. E isso acho que é uma boa notícia para o mercado, né? Assim, do ponto de vista de informações, entre aspas, econômicas que esse segundo turno traz, eu acho que são boas informações, né? Vai ter mais previsibilidade sobre a agenda do Lula, ele vai precisar fazer mais concessões, talvez até antecipar um pouco da formação da sua equipe. Né? E do outro lado, Amanda, do lado do Bolsonaro, também tem uma boa notícia para o mercado, que é essa conduta dele, né? Ontem, mais, digamos assim, reconhecendo o resultado, reconhecendo a dianteira do Lula, que era algo que tinha muita dúvida ali, inclusive no núcleo duro do presidente, se ele faria. E ele reconheceu que a maior parte da população entendeu que precisava mudar. Quando ele fala isso, ele reconhece que está atrás do Lula. Né? Isso mostra para o mercado, acho que para os investidores, que aquele barulho, aquela turbulência que era meio esperada para a transição ou para reconhecimento do resultado, ela tende a ser um volume um pouquinho menor e num timing também diferente, ou seja, ela não vai possivelmente vai se prolongar muito, mesmo que num eventual segundo turno alguém conteste o resultado das eleições. Me parece que esse barulho será um pouco menor e com menor duração do que o previsto. Depois vamos nos aprofundar nessa análise, Fábio, porque acho que você colocou vários elementos interessantes. Antes eu quero fazer uma pergunta para o Marcelo, trazê-lo de volta para essa roda, Marcelo, com a seguinte questão. Todas as pesquisas, quer dizer, na verdade a história das eleições nos mostra que o primeiro colocado no primeiro turno sempre vence as eleições. Nunca houve uma reviravolta, mas eu acho que essa eleição talvez seja repleta de ineditismos. Primeiro, quando sairá a próxima pesquisa do BTG-FSB? E segundo, você acha essa reviravolta possível? Numericamente, o que isso significaria? Também é a eleição mais apertada de primeiro turno, né, desde a redemocratização, uma diferença muito pequena, né, 5 pontos percentuais. Qual o que dá para antecipar? Como é que você está olhando a disputa desse segundo turno em termos de números mesmo, em conquistas de territórios? Olha, Amanda, o que as pesquisas vinham mostrando, né, era algum conforto para o ex-presidente Lula numa disputa de segundo turno contra Jair Bolsonaro. Agora, uma coisa eram as simulações de segundo turno antes da eleição, antes dessa última onda que houve, e agora é muito diferente do que vai sair das pesquisas agora, né, ao longo dessa semana, quando as pesquisas devem começar a ser divulgadas.
Geralmente, eu não acredito muito nessa coisa de nova eleição, né? Porque, enfim, afinal de contas, cada um teve os seus respectivos votos. Eles foram os 2 candidatos mais votados da história em primeiro turno nessas eleições. Aconteceu um pouco o fenômeno que teve lá nos Estados Unidos, né? Na eleição 2 anos atrás, onde tanto o Trump quanto o Biden tiveram votações recordes, né? O Trump também teve uma votação maior do que quando ele ganhou a eleição, né? Isso aconteceu aqui. Claro, o eleitorado cresceu um pouco, né, nesses 4 anos, mas mesmo numericamente, né, se a gente for olhar, é uma votação bastante grande dos 2 candidatos. Agora, houve um crescimento do Bolsonaro na reta final, e esse crescimento dele tende a se refletir nas novas simulações de segundo turno. O que a gente tem que olhar é para a diferença, né? Vamos imaginar que todo mundo as mesmas pessoas, ou os mesmos perfis de pessoas que se abstiveram, vamos lembrar que a gente teve uma abstenção de 20,8% do eleitorado que passou o ano respondendo pesquisa e que no domingo não foi votar, e a gente sempre falava disso, né, Amanda? A gente tinha algumas simulações que mostravam que se eu levasse em consideração só o eleitor que em 2018 disse que votou no segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, a diferença do Lula para o Bolsonaro caía para algo entre 4 e 6 pontos. Por quê? Porque o eleitor do Bolsonaro sempre se mostrou um eleitor um pouco mais mobilizado, um pouco mais disposto, um pouco mais aguerrido nessa campanha. Isso se confirmou nessa reta final. Agora, o Lula teve, arredondando aqui, 6.186.000 votos a mais do que o presidente Bolsonaro teve nesse primeiro turno, né? É uma diferença significativa. É irreversível? Acredito que não, mas é uma diferença significativa. E a gente teve quase 9 milhões, arredondando 9 milhões de votos de eleitores que votaram efetivamente em Ciro, Soraya, Simone Tebet e nos demais candidatos. Ou seja, a gente tem ali, o Bolsonaro tem 9 milhões em disputa, o que, em tese, para ele ficaria um cenário apertado. Por quê? Se Lula conquistar 2 desses quase 10 milhões, 9 milhões e 900 mil votos, o Lula, em tese, matematicamente, estaria eleito em segundo turno. Agora, é claro que a campanha vai ser diferente, a gente tem uma campanha, o famoso tete-a-tete, tempos iguais de TV, a mesma quantidade de inserções, né, os spots ali ao longo do dia, os debates, não tem mais aquela coisa do Padre Kelman, enfim, dos candidatos de menor porte chamando a atenção ali no debate. O embate vai ser entre os 2 candidatos, só entre eles, ou se um deles não aparecer no debate, enfim, tende a sair em desvantagem. Então, o Bolsonaro vai ter que tentar desgastar a candidatura do presidente Lula, tentar tirar votos dele, porque o Lula teve 48,5% dos votos válidos, ele teve próximo de uma possibilidade de vitória, né? As pesquisas algumas indicavam uma chance maior de vitória, outras menos, mas na nossa, por exemplo, o cenário que a gente trabalhava, o cenário base que a gente chama, era de uma disputa em segundo turno. O Bolsonaro vai ter esse desafio e a gente vai ter que ver a batalha de rejeições, né? A gente sempre viu ao longo da campanha o Bolsonaro com uma taxa de rejeição no patamar ali de 55%, né? É difícil saber qual foi a rejeição dele ontem, na hora da urna. O quanto desse novo eleitor que votou nele na reta final e que saiu da terceira via era um eleitor que nas pesquisas vinha dizendo, não, eu não quero votar no Bolsonaro, mas na reta final acabou mudando. A gente vai ter que ver qual é o tamanho que essa rejeição vai sair depois do primeiro turno, né? Porque tem um pouco de um realinhamento de astros. Vamos lembrar que em 2018, nas pesquisas de intenção de voto, antes da realização do primeiro turno, a diferença entre Bolsonaro e Haddad era na casa de 5, 6 pontos. Era um cenário um pouco mais apertado. Logo que teve o primeiro turno, teve uma onda bolsonarista no primeiro turno de 18, assim como teve agora também, né? As simulações de segundo turno já na largada davam uma diferença de 10 pontos para o Bolsonaro, uma diferença que ele mais ou menos manteve ao longo da campanha toda, né? Até em algumas pesquisas dava uma diferença um pouco maior e depois ficou na casa dos 10 pontos. Então, essas pesquisas de segundo turno, elas vão dizer muito. E aí as pessoas vão dizer, bom, mas as pesquisas não previram a intenção de voto do Bolsonaro no primeiro turno de maneira correta, e como é que vai ser no segundo? Mas no segundo a gente tem menos espaço de erro, né? Porque a gente tem 2 candidatos. É uma coisa mais binária, onde o eleitor vai fazer a sua escolha entre o candidato A e o candidato B, e a tendência, né? O índice de acerto dos institutos em geral nas simulações de segundo turno, ele costuma ser
muito maior do que nas simulações de segundo turno, onde a gente tem 11, 12 candidatos. Então, a gente vai ter que olhar para essa largada, como é que vai se comportar, vão se comportar esses quase 10 milhões de eleitores que no primeiro turno não quiseram, apesar da onda bolsonarista, não quiseram votar em Lula ou em Bolsonaro, para onde esses eleitores vão migrar. A gente vinha vendo que esses eleitores migravam em um pouco mais, numa maior parte, um pouco mais para Lula do que para Bolsonaro. Mas na última pesquisa, por exemplo, em que a gente tinha nos votos totais 14% dos eleitores votando em Ciro, Simone, nos demais candidatos, no segundo turno, desses 14, 2 iam para branco e nulo, 7 iam para Lula e 5 iam para Bolsonaro. Já era quase uma divisão. O Bolsonaro vai ter que mudar essa lógica. Ele vai ter que tentar desgastar um pouco o Lula, tirar votos, convencer eleitores que votaram no Lula no primeiro turno de que ele é a melhor opção no segundo turno e vai ter que ter um crescimento mais maciço em cima desses eleitores. E nisso, aí, claro, Alon e Fábio podem discorrer melhor até sobre isso, mas isso vai depender muito do comportamento nos estados, né? Porque a gente teve essa votação muito diferente aí, por exemplo, no estado de São Paulo, mas eu vou olhar, por exemplo, para Rio e Minas, que são estados que não tiveram, que não vão ter segundo turno, né? E que a tendência em estados onde não haja segundo turno para governador, que é o caso de Rio e Minas, e que são dois colégios muito importantes, eles juntos somam mais ou menos o tamanho aí de São Paulo no eleitorado total, quase isso, a gente tende a ter uma abstenção maior no segundo turno do que no primeiro, porque o eleitor se sente menos motivado para ir votar, ele só tem o voto para presidente para dar, né? No primeiro turno ele tem vários votos ali para dar, não tendo voto para governador no segundo turno, a tendência é que a gente possa ter uma abstenção maior nesses estados onde a eleição estadual se definiu no primeiro turno. E essa é uma outra variável que a gente vai ter que observar ao longo dessas 4 semanas de campanha, Amanda. É verdade, até porque o eleitor do Bolsonaro é muito apaixonado, muito mobilizado, talvez mais, vocês já lembraram de vocês dois, né, Alon ou Fábio, já lembrou ontem, a gente vê, pelo menos aqui em São Paulo, né, Fábio, quantos idosos, pelo menos nessa zona sul, tinham ido votar, eu acho que vários bolsonaristas carregaram seus pais e mães que talvez já não tivessem votado em outros pleitos para votar, para garantir a realização do segundo turno no dia 30 de outubro. Agora, Alon, o Fábio tinha deixado quicando uma bola, que é o seguinte, ele falou na economia, né, que com essa sinalização, aliás, o mercado hoje está reagindo muito bem, né? Acho que ele entendeu, quem quer que seja o vitorioso, vai ser melhor para ele, porque ele ganhou nos dois quesitos. Porque com o Bolsonaro ele já tinha Paulo Guedes, já tinha promessa de uma economia ali mais liberal, mais fiscalista e tal. Agora com Lula ele entendeu também que vai ter que sinalizar para o centro, quiçá indicar logo seu ministro da Fazenda, sinalizar com nomes, já nomear o Henrique Meirelles de cara. Agora é interessante porque além dessa pauta econômica, eu quero jogar para você também, Alon, a pauta de costumes. Tem até uma informação aqui no blog da Andréa Sadi, que ela fala que o QG da campanha de Lula quer uma carta aos brasileiros para os conservadores, e aí sinalizando especificamente para aquele eleitorado, e às vezes parte até de um eleitorado mais pobre, evangélico, que ficou com medo que o PT vai fechar igrejas, ou que o PT possa ser a favor da suposta pauta de ideologia de gênero, que a gente sabe que não existe a identidade de gênero, mas um discurso conservador, reacionário, acaba virando ideologia de gênero. Quer dizer, o PT vai ter que entrar também nessa guerra dos costumes, e esse é território bolsonarista. Eles reinam absolutos nesse território e sabem manobrar muito bem os signos e os símbolos desse conservadorismo. Que você, com todos esses elementos que eu te coloquei, Alon, que leitura você faz? Como é que você acha que as campanhas vão lidar daqui para frente? Amanda, eu acho, né, que o mercado acordou feliz hoje. Não foi só com o resultado da eleição presidencial, foi com o resultado da eleição para o Congresso. Porque mesmo que eventualmente o ex-presidente Lula vença o segundo turno, a composição do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, mas também do Senado, é uma composição com uma hegemonia clara do centro para a direita. Veja que o PT até foi bem na eleição, deu uma ampliada ali nas suas bancadas, mas os outros partidos de esquerda, especialmente PSB, PDT, e também o PCdoB, né, mas principalmente PSB e PDT, partidos de esquerda ou centro-esquerda, ou progressistas, que davam ali
uma certa quantidade de votos para a bancada de oposição ao governo Bolsonaro, que dão, né? Porque ainda estamos no primeiro mandato do Bolsonaro, que dão uma base ali importante para a bancada de oposição ao Bolsonaro nesse primeiro mandato. Essa centro-esquerda ou esquerda, ela definhou. Então, a maioria da Câmara e a maioria do Senado serão claramente conservadores. Então, o presidente Bolsonaro, ele entra no segundo turno numa situação paradoxal, porque se você for pensar a política em termos puramente partidários ou dos candidatos que foram ao primeiro turno, que não foram ao segundo turno, desculpa, como é o caso de Simone e de Ciro, você vai dizer, não, mas a Simone e o Ciro tendem mais para o Lula, então o Lula está bem no segundo turno. Isso é uma parte da verdade. Uma outra parte da verdade é que a maioria esmagadora do Congresso será do centro para a direita e será conservadora, tanto em aspectos econômicos como nisso que você colocou aí como a pauta de costumes. Então, não só o presidente Bolsonaro tem uma base social potencial para trabalhar no segundo turno, porque foi essa base social que elegeu essas bancadas na Câmara e no Senado, como, eventualmente, se o presidente Bolsonaro perder a eleição, se o Lula for eleito, ele não vai assumir como presidente de uma confortável maioria na Câmara e no Senado para executar um programa de governo progressista na economia ou na pauta de costumes. Então, faz todo sentido o PT ajustar o seu discurso nesse segundo turno. Porque o que se viu na eleição foi mais ou menos isso. O Lula ganhou no primeiro turno basicamente por causa da rejeição ao Bolsonaro, e o Fábio Zambelli já tocou nesse ponto, especialmente na questão da economia. O governo percebeu que precisa convencer o eleitor de que não vale a pena mudar, né? Então, o governo vai tentar reduzir essa rejeição ao Bolsonaro. E como é que o PT vai enfrentar isso, tanto na pauta econômica quanto na pauta de costumes, procurando também reduzir a rejeição ao próprio Lula. Agora, isso vai criar um outro problema para o PT, porque se ele migrar ao centro, como se diz, na economia e nos costumes, isso vai gerar uma tensão importante dentro da base petista, porque a base petista tem uma posição muito clara e muito firmada em relação a pautas progressistas, tanto na economia, revogação do teto de gastos, revisão da reforma trabalhista, rediscussão da independência do Banco Central, quanto na pauta de costumes, a questão do aborto, a questão das drogas, questões relativas ao meio ambiente, que não são propriamente de costumes, né, mas são questões no macro ligadas aí à pauta de costumes. Então o PT está entre a cruz e a caldeirinha, né? Ele tem de migrar para o centro, porque o Bolsonaro também vai fazer isso, né? Para não dar espaço para o Bolsonaro reagrupar a base que o elegeu, o eleitorado que o elegeu em 2018, né? E aí a gente tem uma coisa interessante, Amanda. A gente viu, e o Bolsonaro também deve ter visto, Tarcísio em São Paulo, Cláudio Castro no Rio, Zema em Minas, Ratinho Júnior, nos grandes estados, Ronaldo Caiado em Goiás, se elegeram políticos de direita, mas moderados. Políticos de direita que não fizeram da sua trajetória uma trajetória de disputa política radical contra a esquerda. Então, o Bolsonaro deve ter visto isso. Bom, o que o mercado eleitoral está pedindo é esse tipo de político, né? É um político do centro para a direita, tanto na economia quanto na questão dos costumes, mas que não seja muito radical, que não faça da luta contra a esquerda o centro da sua atividade política. E talvez o Bolsonaro esteja querendo se reinventar para esse segundo turno. A gente vê que ontem, quando o Bolsonaro foi falar, quem é que estava junto com ele? Era o Flávio Bolsonaro, né?
Quem é o Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro é o que representa dentro da campanha do Bolsonaro essa linha mais moderada e menos radicalizada à direita. Quem apareceu com ele na televisão ontem foi o Flávio, e ele apareceu tranquilo, centrado e humilde até, como o Fábio Zambelli notou, em relação ao fato de ter perdido a eleição no primeiro turno. Então, talvez o PT tenha de enfrentar um outro Bolsonaro nesse segundo turno, mais perigoso para o PT. E por isso o PT talvez também tenha de apresentar um outro Lula no segundo turno, que seja mais parecido com o Lula de 2002 do que com a Dilma Rousseff de 2014. Então vai ser um jogo complicado que, como se diz aí, quem tiver mais competência vai se estabelecer, mas não vai ser simples para ninguém, não vai ser fácil para ninguém, mano. Pois é, o Alon está falando desse Bolsonaro moderado, né? Aí eu vou propor ao Fábio que a gente faça um exercício aqui um pouco de futurologia, mas sempre com uma futurologia bem embasada, né? Embasada em argumentos, em fatos, em coisas bem sólidas e concretas. A gente pode até imaginar esse Bolsonaro mais moderado no discurso agora para ganhar a eleição, mas a gente sabe que terá um Bolsonaro, caso reeleito, muito fortalecido, porque ele vai controlar a Câmara, vai controlar o Senado, ele elegeu muitos senadores e senadores bolsonaristas raiz, e o Jota, né, onde você trabalha, analista-chefe de política, Fábio, cobre muito o poder judiciário. Então, que você imagina que isso possa significar um eventual segundo mandato do Bolsonaro, mesmo que ele se eleja como mais moderado, você acha que é um Bolsonaro moderado que vai governar ou não? E no caso do Lula, ele terá que fazer concessões, isso é claro. Se ele vai sinalizar para o centro e o Bolsonaro jogar um discurso, isso aqui vai virar a Nicarágua, a Venezuela, o Lula vai ter que falar, epa, não, vou colocar o Alckmin, vou colocar o Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda, apontar alguém de centro, por exemplo, ou vai ter que redigir essa carta aos conservadores se comprometendo a não avançar com a pauta sobre legalização de aborto, de repente, ou não vamos falar sobre legalização de drogas, quer dizer, delimitar no chão, e aí talvez isso inflame a base do PT, mas é o seguinte, a guerra aqui é vida ou morte, né? É como o Alckmin, chega uma hora que eles têm que aceitar e vamos para a guerra, né? E se vestir, se blindar e saírem para a guerra. Então, o que você imagina no caso do Bolsonaro se reeleger nesse contexto, nessa nova configuração com que ele conta, e a mesma coisa para o Lula, Fábio? Bom, sobre Bolsonaro possivelmente reeleito, ele vai ter um Senado muito mais alinhado a ele. Eu acho que um dos principais recados de ontem das urnas foi o tsunami do Bolsonaro no Senado do Oiapoque ao Chuí. Em vários estados ele conseguiu emplacar o senador, inclusive onde era pouco provável, e com a votação muito expressiva, o que mostra que a sua base estava organizada para eleger senadores. E tem um motivo simples para isso. A base do Bolsonaro, que alimentou, em grande medida, nessa última gestão, a primeira gestão do Bolsonaro, um embate, um confronto com o Supremo Tribunal Federal, que ele era muito vocal nesse confronto, pandemia, enfim, uma série de outros momentos da vida da gestão Bolsonaro em que houve um confronto direto entre o Executivo e o Supremo. Eles demandavam do presidente uma reação ao Supremo, e o presidente sempre disse, olha, isso é com o Senado. O Senado é que, entre aspas, pode fazer o controle, né? É o órgão, entre aspas, de controle do Supremo. Tanto que ele endereçou, de forma inédita, o presidente da República endereçou pedido de impeachment para ministro do Supremo ao presidente do Senado, que recusou. Então, na cabeça do eleitor Bolsonaro, o Senado passou a ser mais importante, talvez. Eu vi o empenho do Bolsonaro para eleger senadores em vários estados foi maior do que para eleger governador. E até por isso que, em alguns lugares, como o Alon falou, até São Paulo, o candidato ao Senado do Bolsonaro tem mais votos totais do que o do candidato a governador. Então, essa ocupação de espaço no Senado ela tem várias consequências caso ele seja reeleito e caso também não seja reeleito. Primeiro que a pauta dessa bancada, e temos que lembrar que o Sérgio Moro também foi eleito no Paraná, então ele se junta ali a esses senadores mais conservadores numa pauta também de enfrentamento ao Supremo, né? Eu entendo que vai ter esse papel, essa nova configuração do Senado vai fazer um processo de contestação mais institucional, inclusive, ao Supremo, porque de verdade né? A atribuição do Senado, inclusive, aprovar os nomes, né? Estava discutindo ontem sobre, mesmo que Lula vença, por exemplo, ele vai indicar 2 nomes do ano que vem ao Supremo. Esses 2 nomes têm que passar pelo Senado. Então ele vai ter que lidar lá com a sabatina
com esse perfil, né, que o Senado, é bom dizer que não é maioria, né, foi renovação de apenas 1/3 do Senado, mas com bancadas organizadas e com uma agenda de enfrentamento ao Supremo, que é bom lembrar que em 2018 foi eleita uma bancada da Lava Jato, na época a gente brincava, né, mas ela foi incapaz de produzir até a CPI, né, até a CPI, a famosa CPI da Lava Toga, que tanto estresse causou para a base do Bolsonaro, ela não foi implementada. Não foi implantada porque a força política dominante no Senado impediu que se abrisse a CPI. Eu diria que hoje existe espaço político para esse tipo de iniciativa prosperar. Né? Uma CPI, por exemplo, contra o Supremo, que possa constranger ministros do Supremo, que possa até dificultar futuras indicações para a Suprema Corte. Esse é um primeiro ponto que você trouxe. Com relação ao Congresso, Bolsonaro, a Câmara dos Deputados, também houve uma vitória expressiva nessa base mais ideológica do presidente. Ela foi fundamental, por exemplo, para levar o PL a formar sua maior bancada, embora o PL seja um partido do centrão. Se nós formos olhar, por exemplo, progressistas, que é o partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, que são os dois expoentes, aí, talvez expoentes máximos do centrão, ele teve um desempenho inferior ao esperado. E não é à toa que agora o Progressistas, inclusive de uma forma inusitada, às vésperas do primeiro turno, abriu ali tratativas para discutir uma fusão com a União Brasil. Porque esses dois partidos, juntos, eles hoje teriam condições de criar uma dinâmica que não permita ao PL, que é o partido do presidente, que foi o principal vitorioso nas eleições, que impõe um nome, por exemplo, para a presidência da Câmara, como é natural. E é bom lembrar que em 2018, 2019, Bolsonaro se arrependeu muito de não ter lançado ali um nome para tentar criar pelo menos uma sombra ao Rodrigo Maia. Né? Aquela composição que foi feita na época, inclusive vários deputados do PSL, do então PSL, protestaram contra essa omissão, digamos assim, do presidente na disputa pela Câmara, custou muito caro na cabeça do Bolsonaro aquele movimento. Então tem coisas acontecendo na Câmara e no Senado, como o Alon mencionou, que de fato nos permitem acreditar que qualquer que seja o eleito, ele vai ter que lidar com um Congresso empoderado, com a articulação desse grupo do centro para a direita mais fortalecida e, portanto, com mais dificuldades de que o presidente imponha a sua própria agenda. Eu falo um pouco mais de Lula, e caso o Lula vença, ele vai ter que negociar muito, vai ter que abrir uma frente aí de... um dos planos do Lula, Amanda, era criar uma espécie de centrão do B, ali, né, usando a bancada da esquerda com o PSD e com o MDB. O desempenho do PSD não foi tão expressivo, do MDB também não foi tão expressivo, e o desempenho da esquerda, embora tenha sido melhor que 2018, também foi inferior às contas que se fazia. Então, ele hoje, mesmo que ele juntasse, né, vamos imaginar, uma parte do MDB, uma parte do PSD e toda a bancada da esquerda, ele não conseguiria fazer votos para enfrentar esse centrão mais raiz. Então, esse plano, por exemplo, já está quase que sabotado de início. O Lula vai precisar compor com esse centrão. Né? E aí, só para não fugir da tua pergunta, as concessões de Lula na campanha, Amanda, acho que um pouco teriam que ser feitas no eventual governo também. Eu acho que é um erro do PT se tentar agora endereçar a questão da pauta de costumes e comportamentos. Eu acho que essa seara aí, principalmente o eleitor evangélico, para mim, eu comparo um pouco assim, o evangélico está para o Bolsonaro assim como o Nordeste está para o Lula. Eu acho que é uma fortaleza do Bolsonaro. Acho muito improvável que qualquer carta, qualquer documento que apareça em 3 semanas vá mudar, vá converter ali, sem trocadilho, essa base para o Lula. Eu acho que ele tem que apostar, de fato, numa carta ao povo brasileiro, isso sim, na economia. É ali que ele pode sinalizar, acalmar o mercado, ali que ele pode sinalizar ao MDB, ao PSDB, que não vai fazer nenhum tipo de solavanco na economia, que vai produzir uma agenda fiscal responsável. Essa é a grande trincheira que o Lula vai precisar trilhar nesse segundo turno. Porque, como o Alon mencionou, ele precisa conquistar ali pouco mais de 1,5 ponto percentual para conquistar a maioria simples dos votos válidos. Não é tão complicado, né? Se ele fizer uma operação política correta e principalmente se ele não perder muito tempo, né? Acho que é fundamental nessa dinâmica de virada de turno, a produção de fatos políticos que mostrem a campanha andando e ganhando apoio, ganhando corpo, né? Ganhando alianças. Então, nesse sentido, esses próximos 3, 4 dias são decisivos. Né? Não é à toa que o Bolsonaro vai para Minas, não é à toa que o Lula chamou já para conversar a Simone e o Ciro, o MDB já está também
na mesa de negociações. Os próximos dias serão decisivos. E acho que a campanha do PT precisa focar, se quiser, conquistar esse eleitor de centro ali que está na dúvida ainda. Esse eleitor de centro precisa apresentar um projeto para o futuro, sobretudo na economia. Bolsonaro vai apostar muito na questão econômica, né? E esse eleitor, se tiver com dúvida entre se mudar algum risco para a economia, ele pode ficar no meio do caminho e pode até pode perder uma parte do eleitorado que foi com Lula, caso fique muito cristalizado nesse segundo turno, que tem um grande risco econômico para o país, caso o PT volte ao poder. Vamos para nosso giro final aqui de comentários. Marcelo, eu queria voltar a jogar para você. Então, só para pegar de onde o Fábio deixou, ele deve estar se referindo àquilo que na sua pesquisa aparece como classe média baixa, vai de 2 a 5 salários mínimos e acima de 5 salários mínimos, ou seja, compromissos claros na economia que talvez impeçam uma erosão e até uma perda, porque você falou, ele tem essa fortaleza de 6 milhões de votos, ele larga com essa vantagem, mas nada impede que esses votos, ou os mais voláteis, pelo menos, não tão convictos, migrem para o Bolsonaro. A gente já viu isso acontecer com Alckmin em 2006, em que ele teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Então, além de ampliar os votos, o Lula precisa impedir qualquer erosão, abandono, fuga desses votos. Então, como é que você vê esses próximos dias em termos de números? É nessas classes que ele tem que focar, porque parece que a população de baixa renda e Nordeste já estão com ele, né? Amanda, eu acho que o Lula tem alguns desafios, né? Olhando sobre o prisma do Lula, né? Ele vai ter que tentar manter essa frente grande no Nordeste, que é o que garantiu para ele, né? Em última instância, esses 6 milhões de votos a mais, pouco mais de 6 milhões de votos a mais. A gente viu ao longo da campanha que o Bolsonaro não conseguiu reduzir a diferença, mas vamos lembrar também que nós temos alguns votos que foram dados na região Nordeste. Eu estou até pegando aqui o número, né? Se a gente for somar aqui os demais candidatos em termos de votos válidos, a gente tem poucos votos, entre aspas, disponíveis no Sudeste. São 6,2% dos votos válidos que não foram dados no Nordeste, desculpa, que não foram dados a Lula ou Bolsonaro. Lula teve 67% dos votos válidos, Bolsonaro teve 27%. Agora, se o Bolsonaro conseguir atrair esse eleitor, né, por exemplo, esse é um eleitor que, em tese, no Nordeste, a gente pode imaginar que talvez seja, eu estou fazendo aqui uma hipótese, mas um eleitor menos lulista, né? Porque se ele tivesse mais disposto a votar no Lula, ele já teria votado no primeiro turno, como fizeram aí 2 de cada 3 eleitores. Então, o Bolsonaro vai ter que tentar buscar essa diferença, né? E aí a gente está falando ali, só para a gente ter uma ideia, nessa conta, a gente está falando de algo em torno de 2 milhões de votos, que não foram dados, são eleitores do Nordeste, que não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro. Mas, claro que a conta aí não fecha. E o Lula acho que vai ter um desafio no Nordeste, né, onde a gente viu que na última semana, nos últimos dias, a diferença encurtou muito, o Bolsonaro até apareceu na frente, a gente até, o Fábio comentou, né, de pesquisas estaduais, mas a gente sempre viu na nossa série histórica um empate técnico, Lula e Bolsonaro. A gente nunca conseguiu afirmar, olhando para o Sudeste, quem estava na frente. Uma hora aparecia um, outra hora aparecia outro, e sempre dentro ali dos limites, das margens de erro, né, da região Sudeste. Mas o fato é que Bolsonaro apareceu na frente. Numericamente, se a gente fosse olhar a margem de erro de pesquisa, ainda assim seria uma diferença de 7 pontos, é muito próximo ali dos limites da margem de erro. Mas Bolsonaro apareceu na frente. E certamente a campanha do Bolsonaro vai tentar ampliar essa diferença no Sudeste. Então, acho que São Paulo vai ser um território decisivo nessa eleição, uma vez que Minas e Rio já tiveram a sua eleição de governador, mas, claro, também serão estados importantes, porque os 2 governadores eleitos em primeiro turno tendem a ser cabos eleitorais do Bolsonaro, né? O Cláudio Castro, certamente, o Zema não se manifestou ainda, mas não há nada no radar que aparente que Zema apoiaria Lula, né? E talvez nem se manter ali isento, ele deve apoiar Bolsonaro. Então, o Sudeste vai ser decisivo. O Lula vai ter que tentar segurar o estoque ali que ele conseguiu no Nordeste, que é essa diferença, vai tentar melhorar o desempenho dele no Sudeste, que já foi bem melhor do que o desempenho de Haddad, mas ainda assim ficou aquém do desempenho que Bolsonaro teve. Então, eu acho que essas 2 regiões, como sempre, vão continuar ditando ali o ritmo das coisas. E olhar para Minas, né? Minas tem essa coisa curiosa de refletir o eleitorado brasileiro.
a diferença para o Lula ficou muito próxima, como o Zambelli colocou, né, da diferença nacional, proporcionalmente a mesma diferença em Minas. Vamos ver o que vai acontecer em Minas, onde o governador mais alinhado a Bolsonaro se elegeu com uma votação muito maciça, né? O candidato não era um candidato do PT, mas um candidato Calil associado a Bolsonaro não teve a votação que se esperava que ele teria. E eu acho que esses 3 estados, principalmente, eu estou falando aqui de 41% do eleitorado, né? São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, serão cruciais aí nessa batalha de segundo turno. E de mais a mais agora é esperar as próximas pesquisas, o que essa arrancada aí do segundo turno vai revelar para a gente, Amanda. Alon e Fábio, vou chegar à última pergunta para vocês dois, com esse tratoraço que o Fábio descreveu sobre o Congresso, que pode eventualmente emparedar o Supremo, e tendo em mente que essa primeira gestão de Bolsonaro foi muito pautada pelo embate com o Supremo Tribunal Federal, que se mostrou como a principal resistência a alguns avanços do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Muitos cientistas políticos alertam para a possibilidade de uma corrosão das instituições no segundo mandato. Qual a possibilidade disso acontecer na sua visão, Alon, caso Bolsonaro seja reeleito, claro? Olha, Amanda, eu tenho uma visão muito particular sobre esse assunto. Eu acho que a probabilidade disso é muito baixa, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o que se previa para esse primeiro turno, em termos de distúrbio, em termos de ruído e de instabilidade institucional, a rigor não aconteceu nada, né? Eu não quero... Eu naturalmente tendo a ser otimista, Amanda, eu faço essa advertência aqui, porque eu sempre tendo para um certo otimismo, mas eu acredito que o segundo turno também vai transcorrer dentro da normalidade, porque o que a gente viu, o que a gente está vendo, é uma disputa em que cada candidato e cada grupo político está procurando estabelecer aí a sua linha de ação, e todo mundo reconheceu o resultado do primeiro turno, né? Não teve questionamento em relação ao resultado do primeiro turno. Não vejo por que vai ter agora questionamento em relação ao segundo. Quer dizer, não teria um mínimo de coerência, né? E sobre a questão da corrosão ao longo do mandato, veja, se o ex-presidente Lula se eleger, qual, na minha opinião, vai ser a tentação do governo? Talvez estabelecer uma aliança com o Supremo Tribunal Federal, que tem uma maioria formada ao longo dos governos Lula e Dilma, pré-Bolsonaro, né? E se o Lula se elege, são mais 2 ministros, né, que ele vai poder indicar em 2023. Mas agora tem esse problema da maioria conservadora no Senado, então vai ter que ser uma negociação. De qualquer maneira, ele vai poder indicar esses 2 ministros. Então, teoricamente, vai ser ali um 9-2, né? Então, talvez haja essa tentação assim, não, vamos aumentar o ativismo judicial e dar uma enquadrada aí nesse Congresso conservador. Se elege o presidente Bolsonaro, a coisa muda de mão, né? Vai para a mão contrária. A tentação passa a ser, não, vamos nos aliar ao Congresso para dar uma enquadrada no Supremo. De todo modo, eu vejo que esse jogo político vai continuar sendo jogado sem que nenhum desses polos, seja o executivo, o legislativo, o judiciário, tenha força suficiente para neutralizar ou para anular um dos outros. Então, esse jogo vai continuar sendo jogado do mesmo jeito, talvez com um pouco mais ou um pouco menos de radicalização verbal, né? Porque a gente viu que muito da radicalização desse último período acabou sendo verbal, né? Em termos de atos concretos, não aconteceu praticamente nada. Então, talvez isso acirre uma certa radicalização verbal, mas eu não vejo nenhum cenário de corrosão institucional, principalmente porque, Amanda, a gente sempre tem que lembrar que para haver algum tipo de corrosão, de ruptura institucional, você tem que ter o apoio da Força Armada para que haja qualquer tipo de ruptura institucional. Senão você não tem como promover uma ruptura institucional. E as Forças Armadas já deram todos os sinais, além do que seria necessário,
de que estão aí cumprindo a sua missão constitucional e não vão se meter na disputa política, que a disputa política seja resolvida nas urnas, em primeiro lugar, e na sequência ali nas votações do Congresso e na negociação do Executivo e do Legislativo com o Judiciário. Então, eu não sou pessimista em relação ao cenário institucional num futuro governo, nem no governo do PT, que tenderá ou será tentado a buscar uma aproximação com o Supremo para enfrentar a maioria conservadora no Congresso, nem no caso do governo Bolsonaro, que certamente será tentado a se aliar ao Congresso para enfrentar o Judiciário. Eu queria aproveitar a fala aí do Fábio Zambelli para destacar um ponto, fechando aqui a minha resposta para você, da importância que vai ter a eleição para a presidência do Senado. Quer dizer, a presidência do Senado no próximo mandato vai ser chave. Claro que a gente sabe que a presidência da Câmara é fundamental, principalmente por um motivo, porque é o presidente da Câmara que decide se aceita ou não pedido para abertura de processo de impeachment do presidente da República. Mas vamos lembrar que nesse primeiro mandato do presidente Bolsonaro, a gente teve ali o Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, que acabou, como bom político mineiro, né, jogando o papel de amortecedor aí nas crises, ou nas tentativas de crises entre o Executivo e o Judiciário. Então, eu queria chamar a atenção de quem está nos ouvindo para a importância que vai adquirir a eleição para a presidência do Senado, num Senado cuja maioria será mais à direita e mais conservadora do que o Senado atual. Muito bem lembrado, Alon. Talvez force uma aliança do outro lado para impedir justamente que o presidente saia aí dessas hostes mais inflamadas e mais ligadas ao bolsonarismo. Fábio, vamos lá então para suas considerações finais, assim, já empurrando para frente para essa primeira semana do segundo turno, como é que você vê os primeiros lances, os próximos lances dessa campanha? Não, mas eu acho que só fazendo uma parêntese sobre a tua pergunta para o Alon, que eu concordo totalmente com ele que não há risco, na minha opinião, de ruptura institucional. O que existe acho que uma possibilidade de aumento de concentração de poder. Porque se a gente for olhar qual o papel do Supremo Tribunal Federal na gestão Bolsonaro, nós podemos discutir aqui se teve ativismo, se teve abuso, acho que é um outro debate. Mas o papel foi funcionar ali como uma espécie de freio, né, como uma espécie de um antagonista quase institucional ao presidente e, eventualmente, ao Congresso em alguns momentos. O que eu vejo, caso Bolsonaro seja reeleito, como um projeto político, e aí não é de ruptura institucional, na minha opinião, é dentro da configuração nova do Congresso. Por exemplo, discutir, e é bom lembrar que já existe em discussão no Congresso uma PEC para aumentar o número de ministros do Supremo. Se o Congresso, a quem não me parece que interessa ampliar o ativismo judicial, né? Acho que tem alguns pontos de convergência, né, do Centrão com o Bolsonaro e até hoje com a Procuradoria-Geral da República. Se tem um dos pontos que convergem esses três atores, é o enfrentamento ali ao ativismo judicial. Se politicamente tiver voto para aprovar uma PEC que aumente o número de cadeiras na Suprema Corte, isso está sendo feito, como o presidente diz, dentro das 4 linhas da Constituição, né? A mesma coisa no Senado. Se ele tiver um Senado capaz de produzir CPI, capaz de deliberar sobre impeachment de ministro do Supremo, também ele está jogando dentro das 4 linhas ali do que diz a Constituição. Então, acho que essa estratégia de concentração de poder, ela faz parte, está na cabeça do Bolsonaro para um segundo mandato, caso ele venha a ser reeleito, porque ele já entende que tem, entre aspas, ele sempre cita, né, um casamento com o Congresso. Então, se ele tiver um Supremo, além de nomear mais 2 ministros, uma configuração mais, entre aspas, amiga, aí ele, digamos que ele fecha os 3 poderes, né, Executivo, Legislativo e Judiciário, e aí sim eu acho que tem concentração de poder. Acho que politicamente é importante esse processo, caso ele consiga levar adiante. Sobre a campanha, assim, os primeiros passos, naturalmente, são tentativas de expansão, né? As candidaturas elas quase chegaram ali, enfim, próximas em termos de votos, mas Lula um pouco à frente, próximo de conquistar os 50 mais um dos votos válidos. Então, na cabeça das duas campanhas é iniciar um segundo turno num movimento expansionista, buscar apoio, como o Tokarski falou, identificar, mapear os estados onde existe probabilidade maior de conquistar eleitores do adversário,
fazer esses movimentos com os candidatos, né, com os governadores, que são atores importantes aí, principalmente os que foram reeleitos no primeiro turno, eles são lideranças consolidadas nos seus estados. Então, eu vejo Bolsonaro indo muito para Minas. Minas Gerais parece muito central para o Bolsonaro. E o governador Romeu Zema, pela minha apuração, é questão de tempo. Ele vai anunciar o apoio ao Bolsonaro. Até porque não tem saída ideológica para ele, mas porque ele já colocou, inclusive, algumas condicionantes ali para declarar esse apoio. Ele vai exigir contrapartidas para Minas, que ele está falando, vamos conversar, e se ele oferecer coisas para Minas, a gente vai fazer um entendimento em relação ao Bolsonaro no segundo turno. No Rio de Janeiro, ele vai ter o apoio do Cláudio Castro. Então, em São Paulo, ele vai ter o apoio do favorito para o segundo turno, que é o Tarcísio Freitas. Então, ele fecha um pouco a questão nesse eixo sudeste, que é muito importante para ele. E, em segundo lugar, trabalhar mesmo. Acho que o Guedes vem um pouco ali para frente da campanha, para falar de economia, para tentar explicar um pouco melhor, né, para o eleitor esse contexto econômico. Acho que vai ter um empoderamento da área econômica nesse segundo turno, para, enfim, apontar ali a agenda positiva recente, últimos indicadores de emprego, de renda, de inflação, né, que são positivos, e tentar sempre colocar o risco, né, o risco da esquerda retornar ao poder, e que consequências podem ser sentidas no bolso do eleitor, né? Acho que essa é a pegada do segundo turno do Bolsonaro. E na campanha do PT, tem que ter muita agilidade ali. Eu acho que o objetivo do Lula é fechar esses acordos com Simone e com o Ciro, né? Acho que mesmo que o Ciro não participe, com o PDT, com o eleitorado ali do Ciro. E a Simone, acho que é super importante nesse desenho, porque ela já manifestou ontem à noite, praticamente com clareza, né, que vai se alinhar ao Lula, mas depende um pouco, os partidos podem ser que liberem as suas bancadas, os seus estados, né, seus diretórios regionais, para tomarem um caminho de independência ou de neutralidade, porque é bom lembrar que agora a perspectiva de poder começa cada vez mais a ficar clara na cabeça dos dirigentes partidários. Você vai ter um segundo turno equilibrado. Se o meu partido tem configurações diferentes em cada região do país, porque eu vou me comprometer em me alinhar a uma candidatura com o segundo turno equilibrado, sendo que isso pode prejudicar a minha perspectiva de poder até na eventual formação de configuração do Congresso, né, das mesas do Senado e da Câmara. Então, é difícil para os partidos, sobretudo esses nacionais, que têm características muito peculiares em cada estado, MDB e PSDB, decidir verticalmente um apoio, por exemplo, a um dos candidatos. Eu acho que não é um cenário, pode até acontecer, seria para mim uma notícia muito positiva para o Lula, caso ele conseguisse trazer o MDB e o PSDB, embora o PSDB tenha saído muito machucado dessa eleição, é um partido que mais sofreu, a derrota mais expressiva desse primeiro turno é a do PSDB, sobretudo em São Paulo, mas em outros estados, né? O partido que já foi a segunda maior força, e em alguns momentos a maior força política do Brasil, ele hoje virou um nanico, literalmente virou um nanico, inclusive na sua principal cidadela, que é o estado de São Paulo. Mas seria importante para Lula mostrar que está expandindo a sua candidatura, inclusive nesse aspecto econômico, né, de formulação econômica, ter o apoio do PSDB. O Lula lutou muito no primeiro turno, mas muito mesmo, pelo apoio, pelo menos, do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele batalhou para que houvesse uma manifestação de voto do Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez uma nota ali meio, enfim, em cima do muro, não desceu do muro no primeiro turno. Lula espera que exista no segundo turno esse movimento do Fernando Henrique, espera também de outros líderes importantes do PSDB, como José Serra, que também não declarou voto no Lula no primeiro turno, pelo contrário, declarou apoio a Simone Tebet. Então tem essas peças que podem não ter muito voto, assim, você vai falar, o PSDB está acabando, o que importa para o Lula, né? Eleitoralmente o apoio do PSDB, simbolicamente, é bastante expressivo, porque é o partido que era o antagonista direto do Lula e do PT durante mais de 20 anos no país, que está aderindo ao petismo, ao lulismo, por entender que o oponente é, entre aspas, o mal maior. Então tem um significado simbólico importante se o PSDB se alinhou. Eu não estou vendo esse cenário, mas enfim, pode ser que aconteça. Então os movimentos do Lula precisam ser focados nessas duas frentes. Primeiro ampliar, expandir as alianças imediatamente com o Ciro e com a Simone Tebet e os seus partidos, e acho que o mais importante, ele precisa dizer o que vai fazer na economia, precisa antecipar um pouco mais, abrir um pouco o seu plano econômico, dar mais previsibilidade para o seu plano econômico, porque eu acho que é aí que é a chave para ele tentar segurar esse eleitor de centro que começa a discutir, será que o PT, será que tem um risco PT, não tem um risco Lula, tal. Eu acho que essa que é a principal chave que ele vai ter que ser acionado pelo Lula nesse segundo turno.
É isso, né? Acho que o cheque em branco não vale mais para ninguém. Todo mundo vai ter que dizer a que veio. E é o que você falou, de repente enfileirar figuras aí do tucanato, e até assinando para Rodrigo Garcia, Eduardo Leite, jovens lideranças, mais do que o partido em si, mas talvez o simbolismo que essas lideranças guardem, até porque o Eduardo Leite disputa no Rio Grande do Sul, Rodrigo Garcia perdeu aqui, mas seria... Talvez, é difícil imaginar, mas o Haddad vai ter que lutar pelos votos do Garcia, né? Isso é óbvio aqui em São Paulo, a Semineto também na Bahia, de repente com o Bolsonaro. Vamos ver como é que ficam essas composições. Mas tá interessante, gente. Acho que a única coisa que dá para arriscar aqui é que tudo que teve de estabilidade, ou aparente estabilidade, porque a gente não viu os movimentos lá nos subterrâneos acontecendo no primeiro turno, teremos uma disputa mais que eletrizante agora nessa segunda rodada. Obrigada, rapazes. Quero agradecer demais a companhia de vocês. Espero que possamos nos reencontrar em breve. O Marcelo, imagino ver, talvez semana que vem aí, teremos mais pesquisa para esse segundo turno e estamos curiosos para saber os números já. Pessoal, obrigada, bom trabalho a todos e obrigada a você pela sua audiência, pela sua companhia, viu? Até mais.